Então, nós temos aqui para o nosso bate-papo cultural a Sandra, eu convido para ela vir aqui, que é presidente nacional da rede, e o Fábio, que está junto, que é assessor nacional na parte mais pedagógica. Tá? Fica aqui no meio. Então, vamos ao seguinte, eu já expliquei para eles que esse nosso encontro não é para palestra. Eles fazem uma provocação no início, eles apresentam, né, o trabalho, o que são as aldeias infantis, o que consiste essa rede, qual que é essa concepção de educação que tem na rede, e apresenta mais num tom de provocação. Porque aí é pouco tempo, que o objetivo é a gente fazer o diálogo entre nós. Então, todo mundo poder fazer pergunta, aí, a partir da provocação, já levantar novos temas, né, sugerir novos temas, para a gente aproveitar ao máximo a experiência que esse grupo tem, né, a experiência acumulada, e esta capacidade de reflexão que eles têm, para fazer a gente pensar mesmo aí os dilemas que a educação está vivendo. E justamente no mês em que a gente comemora o Dia da Criança, né, e também o Dia do Professor. Então, é muito bom a gente ter esse tema hoje. Então, eu já vou passar a palavra para a Sandra, depois para o Fábio, e aí a gente começa as provocações e vamos aproveitar bem essa noite para a gente ter uma boa discussão, um bom encontro. Tá bom? Então, aí você se apresenta, Sandra, depois o Fábio também se apresenta com mais detalhes. Sem microfone? Pode ser? Não, tem nada para gravar. Formal, né? Ok? Muito bem. Então, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Queria agradecer muito esse convite. Em nome... Nós atendemos hoje no Brasil 10 mil crianças, jovens e adolescentes, e parcela significativa destas crianças, jovens e adolescentes são o que nós denominamos os invisíveis, aquelas crianças que a sociedade se recusa a ver como uma corresponsabilidade da sociedade, não só do Estado ou de uma entidade como a nossa, que atua nessa área, né? Como o Romualdo me apresentou, sou Sandra Greco, sou educadora, minha formação, eu sou pedagoga com especialização em educação comunitária e desenvolvimento infantil. Trabalhei 20 anos na rede pública de São Paulo, na rede municipal, na Secretaria Municipal de Educação, e desde 2005 eu assumi esse desafio de assumi esse cargo de gestora nacional das aldeias infantis. Hoje, no Brasil, a gente atua em 11 estados agora, né? 11 estados e no Distrito Federal. Tá bem? Então, passo para o Fábio se apresentar e aí volta para mim. Pode ser? Bem, eu sou Fábio Paes. Atualmente, eu estou como assessor nacional das aldeias infantis. Essa assessoria ela conta de uma área que se divide em 3 grandes âmbitos. Um âmbito de pesquisa, avaliação e monitoramento. Um outro âmbito que se chama advocacy, que é o posicionamento frente às políticas da infância no Brasil. Hoje nós estamos no CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, né, com a sede em Brasília. E o terceiro âmbito é um âmbito de projetos, o ciclo de inovações das aldeias infantis. Então, essa área eu coordeno, e eu também tenho uma experiência interessante, eu acho, assim, no âmbito da comunidade. Já criamos vários projetos comunitários no Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Amazonas, e vários projetos com foco na articulação e mobilização comunitária. Também com algumas experiências com Sem Terra, e que isso fez com que eu pudesse ir para as aldeias infantis colaborar com uma nova visão, que depois a Sandra vai falar, que é uma gestão integral, um olhar mais integral do atendimento à criança e ao adolescente. Que aí a gente, de um certo modo, criou um conceito de educação ou não, mas com uma educação que extrapola a sala, que extrapola a formalidade teórica. Então, é um pouco esse meu contexto. Então, para socializar aqui a informação em relação à aldeia, nosso fundador é austríaco,
e no pós-guerra ele era órfão, foi criado pela irmã, e no pós-guerra ele se sentiu bastante tocado pela situação tanto das famílias, né, que tinham perdido praticamente a geração masculina da época foi dizimada na guerra, e muitas mulheres estavam sozinhas, sós, e as crianças, adolescentes e jovens também. Então, ele, muito tocado, né, por aquela situação, ele resolveu parar de estudar e chamou as mulheres mais próximas do seu círculo e disse a elas: vocês vão cuidar destas crianças e eu vou buscar recurso para manter vocês. E eu costumo dizer que ele é o maior exemplo que eu tenho de captador de recursos, porque ele começou batendo de porta em porta, porque ele era uma pessoa pobre, e nós estamos no mundo há 61 anos, no Brasil há 45, e ele deixou para nós uma instituição, um instituto que se chama Hermann Miner Fonds, que fica na Alemanha, e que capta recursos mundialmente para a organização que está presente em 133 países do mundo. Hoje parte do nosso recurso ainda vem de fora, nós estamos num movimento de reverter um pouco essa situação, mas nós temos parte da subvenção subsídio vem internacional e parte é captada no país. E ele, nessa experiência, evidentemente, ele criou um modelo que atendia a necessidade da época. Então, eram crianças muito fragilizadas emocionalmente, mulheres também. Então, por isso, o modelo que ele criou eram casas, sempre em situações mais bucólicas, perto de muita árvore, num ambiente mais tranquilo, onde estas mulheres e crianças pudessem se refazer rapidamente de todos os traumas da guerra. Só que, como sempre esses modelos ficavam um pouquinho, e aí vem a tradução literal, né? Por isso que às vezes as pessoas perguntam assim: vocês trabalham nas aldeias, vocês trabalham com indígenas? E a gente diz não, né? Até podemos trabalhar, mas a tradução é que veio muito literal, né? Então, no mundo é Children's Village. E para nós, então, ficou aldeias infantis, porque era uma comunidade. O sentimento, né, e a centralidade da ação já estava no cuidado. Então, desde se pensar num espaço mais adequado para essas pessoas se recuperarem, né, e aí, dada a distância dos grandes centros, começaram a surgir necessidades de ter um posto médico para atender essas crianças, de ter um dentista, de ter escolas, de ter as creches, né? E aí isso elas se tornaram grandes comunidades, e esse modelo foi replicado para todo mundo. Com a evolução do mundo, foi se percebendo que este modelo, que era um condomínio fechado, ele também criava uma situação de um pouco privilegiada para essas crianças que não tinham a convivência com outras crianças, e quando saíam da aldeia sempre ficava com um sentimento assim: o que eu vou fazer agora nesse mundo que é desconhecido, onde aqui eu tenho todo o carinho, tenho todo o cuidado, tenho o afeto, e agora eu vou para o mundo sem as condições de igual para igual com as outras pessoas que convivem nessa situação. E a organização vem fazendo essa reflexão já há alguns anos, né? E até também no Brasil, né, adequando também a nossa ação ao Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária e a todo o marco legal que rege toda a ação junto a crianças, jovens e adolescentes, nós cada vez mais estamos saindo desse modelo mais fechado e buscando uma situação onde as crianças estejam realmente inseridas na comunidade. Então, exemplos assim muito práticos, nós temos cidades que estão nos convidando para assumir o acolhimento institucional na cidade, saindo do modelo, né, do acolhimento institucional municipal, e a gente assume com a nossa expertise todo o trabalho junto às crianças que necessitam ainda desse atendimento. Então, em Campinas, por exemplo, a gente assumiu todo o reordenamento dos abrigos. Então, Campinas não tem mais abrigo municipal e nós assumimos com a modalidade casalar. Então, a modalidade são casas alugadas ou compradas no município, em bairros comuns, né, onde vive uma cuidadora residente, com até 7 crianças agora, né? Antigamente era até 9, hoje até 7 crianças, e ela cuida dessas crianças e dá a elas todo o afeto e o cuidado necessário até que esta criança a família possa superar as dificuldades que levaram ao acolhimento institucional e essa criança possa ser
possa voltar a conviver com a sua família, né? O que leva a gente a pensar e refletir fazer a primeira provocação, né, para vocês, que é assim: por que foi muito interessante a vinda, né, do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que resgata depois do ECA essa ação muito importante em relação às crianças, porque até a promulgação da lei em 2007, as crianças, quando tinham seus direitos violados ou negligenciados, elas eram excluídas do convívio familiar. E já é consenso, todo mundo sabe, que a maioria das vezes que uma criança tem os seus direitos negligenciados, quem negligencia ou viola os direitos é uma das pessoas que convive com esta criança, é o círculo familiar mais próximo. Ou é o pai, ou é a mãe, ou é um tio, ou é o vizinho, ou é o irmão mais velho. Uma das pessoas desse ciclo, na grande maioria das vezes, é quem viola o direito. E aí que estava a grande contradição, porque no desejo e anseio de proteger esta criança, se retirava a criança da família e não se fazia nenhuma intervenção junto a este adulto violador. Então, a criança era punida duplamente, porque além de ter o seu direito violado, ela perdia a convivência com os outros membros da família e não se fazia nada em relação ao violador. Então, a lei vem trazer, o marco legal vem trazer esse outro olhar, né, no sentido assim, que a criança é retirada da família desde que esgotadas todas as possibilidades de permanência dela, ou com a avó, ou com uma outra pessoa que tem um vínculo direto, ou com o que a gente diz com os vínculos afetivos. Às vezes uma madrinha, um padrinho que não tem um vínculo sanguíneo, mas que tem um vínculo e é referência para essa criança. Esgotado todos esses processos, aí sim que a criança vem para o acolhimento institucional. E de maneira sempre pontual, né? Enquanto é temporal este acolhimento. Ela fica conosco até que a família consiga se reestruturar, ou, se for o caso, dependendo da análise que se faz, a criança ir para uma adoção, para uma outra situação, né? Que permita ela ter uma vida mais tranquila. E aí, falando um pouquinho da pedagogia. Desde o início, desde a fundação, desde as primeiras ideias que o Hermann Mahler começou a socializar em relação a esse atendimento, ficou muito claro que a centralidade desta pedagogia, desta metodologia, era o cuidado, né? Mas é assim, não é aquela coisa empírica, né, de desqualificar toda uma proposta e dizer, é só o cuidado pelo cuidado. Não é o cuidado pelo cuidado, a centralidade da proposta está no cuidado. Só que no decorrer de todos esses anos, a organização vem refletindo, elaborando num processo muito dialógico de ação, reflexão, ação, e hoje nós temos diretrizes, temos normativas e temos uma metodologia baseada neste cuidado, né? Mas de uma maneira assim bastante com análises bem profundas, com muita consistência daquilo que a gente faz e acredita, né? Assim, de uma maneira geral, esse é o nosso atendimento, e a partir de 2000, a organização começou a fazer um movimento interno de perceber que a gente, até aquele momento, nós trabalhávamos só com o acolhimento, né? Que é a situação das crianças que perdem, a família perde o poder familiar e a criança tem que sair dessa convivência. Começou a se refletir de que a gente estava cuidando muito da consequência, mas que nós também poderíamos ter uma ação bastante importante na situação da prevenção, né, do fortalecimento dos vínculos familiares, do fortalecimento das famílias, das mulheres, mães, né, para evitar a situação final do abandono que resulta na condição do acolhimento, né? Então, desde 2000, nós temos 2 serviços. A gente faz, todo o nosso trabalho está focado numa intervenção sociocomunitária, com 2 áreas de intervenção. O acolhimento, que é a situação final, quando a criança realmente, a família perde a guarda, e o fortalecimento familiar e comunitário, que é acreditar nas mulheres, acreditar no potencial da comunidade, no potencial das famílias e trabalhar desta maneira na comunidade com as crianças que ainda estão com as famílias, né? Então, no primeiro momento, a gente atua com as crianças, com uma série de atividades. Nós temos toda uma metodologia que depois a gente pode contar um pouquinho, mas, nesse sentido, a gente atende as crianças para que as mulheres possam estar mais seguras e buscar recurso, gerar renda para a sua família.
Num segundo momento, né, seduzimos estas mulheres para uma participação junto à educação dos seus filhos e começamos também a buscar identificar as potencialidades que a comunidade tem e que essas mulheres têm, né? E aí a gente começa a buscar curso, começa a buscar formação para estas mulheres e atuamos também com a família no sentido de que a família e a comunidade são os corresponsáveis por estas crianças, né? E aí eu gosto muito de contar causo, então eu vou contando meus causos também. A gente teve uma situação numa cidade bastante interessante que assim ilustra um pouquinho isso que eu digo para vocês, né? Porque enquanto as crianças estão nos abrigos coletivos e que tem uma placa lá, abrigo da Luizinha, né? E que uma vez por ano as pessoas vão lá, entregam presentinhos no Dia das Crianças ou levam lá a sacolinha do Natal, fica tudo bem e todo mundo dorme bem com a consciência tranquila, né? Quando a gente desmonta essa estrutura e começa a trazer as crianças para conviver na comunidade, nos bairros, aluga uma casa e a gente não trabalha institucionalmente, então na casa não tem placa dizendo que ali mora uma família. As crianças vivem na comunidade como qualquer outro. Mas sempre os vizinhos acabam, de alguma maneira, descobrindo, né? Então, assim, tem casos muito interessantes. Tem um caso de uma mãe que me contou que ela tem 7 crianças e, obviamente, tem um loiro, tem um negro, tem criança, né? São de todo tipo. E aí ela chegou na casa, já estava morando na casa há uns 6 meses e fez amizade com uma vizinha. E ela também não vai ficar falando para todo mundo que as crianças são acolhidas, né? Eles têm uma vida normal. E aí um dia essa vizinha foi à casa dela tomar um café, como fazia sempre, e aí já um pouco mais íntima falou: olha, eu queria te falar uma coisa. Você sabe, meu marido é médico, ele trabalha no hospital da cidade, e a gente vê a sua luta para educar estas crianças, sem apoio nenhum dos pais, né? Então, a gente queria oferecer para vocês, você não quer fazer uma laqueadura, porque você já tem... Imagina assim, né? Eles estavam imaginando que ela tinha um filho de cada pai, que era uma vida, acho que até promíscua, sei lá o quê. Aí ela falou: olha, eu preciso só te contar uma coisa. Eles são meus filhos do coração, né? Então, assim, tem muita história para a gente contar. E aí as crianças começam a incomodar, né? E aí, nessa referida cidade, eu fui chamada para conversar, porque aconteceu uma situação bem surreal. Os vizinhos estavam incomodados com as crianças porque eles brincam, porque eles gritam, como se os outros também não brincassem e não gritassem. E, nesse caso especial, uma manhã, um dos meninos saiu e voltou com um volume embaixo da camiseta, né? E o vizinho que olhou chamou a viatura porque entendeu que ele estava, né, presumiu que ele estava armado e que ele tinha entrado na casa armado. E, na verdade, eram mangas. No caminho da casa tinha uma mangueira, ele viu as mangas e usou a camiseta como um bolsinho, né? E aí a secretária me chamou para a gente conversar um pouquinho, e aí eu fiquei um pouco indignada e falei para ela, olha, eu acho que a gente tem que trabalhar diferente aqui, porque não foi as aldeias que vieram para esta cidade trazer esses meninos que são hoje um problema, né? Esses meninos são fruto da responsabilidade também da sociedade civil, né? E da maneira como a sociedade civil atua. Então, assim, não fomos nós, a gente, de repente, evidencia e traz um problema que, na verdade, não é problema, eles são crianças, né? Por isso que a gente diz que a gente trabalha com uma camada da população que são os invisíveis, porque enquanto eles estão lá, né, bem fechadinhos, acomodados lá no tal abrigo, não incomoda ninguém, né? Na verdade, quando eles passam a ser nossos vizinhos, aí começa a incomodar, né? Porque é uma realidade que a gente não quer ver, ou então que a gente acha que não tem responsabilidade nenhuma sobre ela, né? Então, assim, é uma provocação que eu faço para vocês no sentido assim, o quanto que a gente se sente responsável por essas crianças, né? Que não tem culpa de ter tido seus direitos violados, com histórias de vida terríveis. Antigamente, quando Guimarães pensou a obra, ele só tinha uma dor, que era a dor da perda do pai, da família, da sua história, né? Hoje, em todos os países onde a gente trabalha, a situação se inverteu a tal ponto que a grande maioria das crianças que hoje está acolhida, ou está por questão financeira, econômica, que a família não tem como cuidar e negligencia, e por isso acaba perdendo a guarda, ou então, muito pior que isso, a questão emocional, né? E de violação, e assim, as crianças, às vezes, passam uma vida e não conseguem contar para nós as coisas pelas quais elas passaram, né? Os abusos, as violações. Então, é um público muito diferenciado, né? E que paga o preço dessa situação de
injustiça mesmo, né, dentro da sociedade, né? E então, assim, basicamente a nossa atuação é essa. Falar da pedagogia do cuidado é falar também da nossa metodologia. Nós temos uma metodologia muito clara e o eixo de toda essa ação também está pautada na formação. Eu sei que aqui tem alguns educadores, né? Acho que isso para nós é muito caro. Formação permanente para nós é princípio do qual a gente não abre mão. Essas mulheres, para começar a cuidar de uma criança, elas têm que passar por todo um processo de formação de no mínimo 2 anos, com intervenções presenciais e não presenciais, um acompanhamento direto, e quando elas assumem uma casa, elas passam a ter formação semanal também, porque uma mulher, para assumir uma casa com as crianças, na situação em que elas estão, né, com tanto problema diferente, cada um vem com uma situação, ela tem que ter também muito estofo, muita estrutura, porque não é fácil. Né? Não é fácil, é bastante complicado. E, além disso, assim, as crianças chegam numa situação bastante complicada, na maioria das vezes, né? E quando elas estão bem, quando está tudo bem, normalmente ou elas são reintegradas ou podem ir para uma adoção. Então, esta mulher, que é a cuidadora residente, é o nosso esteio, né? É a pessoa mais importante da organização, porque é ela que resume o cuidado, né? Essas crianças têm todo o apoio no sentido de que ela participa das reuniões da escola, ela está no conselho de escola, ela está no conselho de saúde, ela leva as crianças para passear, é com eles que ela dialoga e discute. É uma vida normal como a nossa, né? Então, ela tem um orçamento, ela tem que discutir com eles aquele mês para quem vai comprar o tênis, né? E se a gente vai começar o curso de inglês para o outro, ela tem uma vida. As crianças têm a vida o mais próximo possível da normalidade, diferentemente de um abrigo institucional. Então, as crianças têm o seu quarto, a sua cama, o seu armário, diferentemente de um abrigo, né? E aí, para encerrar essa primeira fase da fala aqui, eu queria só contar um caso para vocês de uma criança, que essa resume para mim a questão do cuidado e da nossa missão, né? Essa criança tem hoje 4 anos, 4 para 5 anos, e nesse reordenamento de abrigo, numa das cidades onde nós estamos, as crianças, a gente faz uma aproximação da cuidadora residente, que é a mãe social, com as crianças ainda no abrigo, para começar um processo de transição. E quando a cuidadora esteve nesse abrigo, o diretor do abrigo municipal olhou para ela e disse assim: este menino, se fosse você, não levaria. E ela disse: por quê? Ele falou: porque ele está para morrer, ele está aqui morrendo, então é melhor você deixar ele aqui, né? E o menino prostrado no berço, com 2 anos, mas com a aparência de 1, né? E aí a cuidadora disse: não, mas é ele que eu quero. E pegou ele nos braços e falou: e eu vou levar ele agora, né? Esse menino, depois de 3 meses, estava andando, já na creche, ainda não falava. Hoje ele já fala, e hoje ele já está tão terrível que a gente já tem que falar menos, né? Menos que já, de tanto paparico e de tanto carinho que esse menino recebeu. É um case de sucesso nosso, que a gente até socializou, né? O nosso diretor regional levou como uma prática interessante, porque foi uma coisa assim muito tocante para nós, né? E a gente não está fazendo a crítica para as pessoas que cuidavam dele, porque a condição era outra, né? Num abrigo que tem 3, 4 pessoas que vão se revezando, a criança não consegue ter uma referência, porque cada turno muda e é outra pessoa que vem cuidar, né? Eles não tinham tempo para todos, era muita criança, eram 56 crianças no mesmo espaço, e ele ficava no berço. Então, eles punham uma mamadeira na boca dele, de vez em quando passava para ver se estava tudo bem. Esse menino não tinha estímulo, não tinha nada que o apoiasse na superação do abandono que ele teve da mãe biológica. Então, de repente, esse menino hoje está bem, está conosco ainda, porque ainda não é um caso de adoção, e a família está sendo trabalhada para uma reintegração, mas ele está ótimo, ele está bem, né? E aí nós temos o depoimento de uma pessoa que foi visitar e falou: olha, eu percebi que as crianças estavam bem quando estes 2 pequenos estavam na mesa tomando café, e a mãe pôde sair da mesa e me acompanhar, e eles não choraram, não saíram correndo, dizendo: ai, mãe, vem aqui. Não, tranquilos, com a certeza de que eles estão seguros, né? Então, assim, falar da pedagogia do cuidado é falar destas pessoas, falar desta metodologia, né? E dizer que, encerrando, né, que
a centralidade é o cuidado, mas é o cuidado de uma maneira assim bastante refletida, né? E que não fica só, senão fica uma coisa assim um pouco empírica, né? É só o cuidado pelo cuidado, vai muito mais além, tá bem? Então eu vou passar um pouquinho para o Fábio, porque eu gosto de falar e se deixar eu falo sozinha, que não é a proposta, né? É muito complicado a gente falar de uma pedagogia do cuidado, porque as aldeias infantis elas surgem de uma atitude baseada no cuidado, né? É interessante a próxima figura, que o cenário da pós-guerra mundial era um cenário cinzento, dizem alguns estudiosos. Era um ar meio de desolação. E aí é interessante que a resposta dada, que é considerado o primeiro ato de cuidado das aldeias infantis, que marca a sua pedagogia, é quando o seu fundador define 4 pilares pedagógicos, que está no slide anterior. Ele fala assim: para constituir uma nova sociedade, uma nova relação social, é importante se basear em 4 princípios pedagógicos. O lar. A centralidade do desenvolvimento humano está no lar. Não estou falando papai, mamãe, titia, bonitinha. Estou falando de um núcleo de desenvolvimento, de um núcleo familiar. Isso era a base para Hermann Gmeiner. Uma outra coisa que ele falava, que hoje a gente até muda um pouco esse papel da mãe, porque não é só a mãe mulher, mas tem a ver com a maternidade, com a figura do cuidado por excelência, que é esse feminino também, que abraça, que acolhe, que acompanha. Nós chamamos hoje de cuidadora, ou cuidador, que é a referência do cuidado para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Um terceiro pilar que ele diz é o pilar dos irmãos. Ele falava assim: não importa a minha origem biológica, eu sou parte de uma relação. Quando eu descobri isso, eu comecei a trazer um pouco a Carta da Terra, que lá diz: somos uma comunidade de vida. Eu faço parte de uma mesma entranha originária, que me fez estar aqui, eu sou junto com você, sou junto com o verme, sou junto com a árvore, sou junto com todo mundo. E Hermann Gmeiner trabalha muito esse conceito da irmandade, que a gente não gosta de falar muito irmandade, porque parece muito para o campo da religião, mas ele concebeu esse critério dos irmãos. E nessa casa que a Sandra está dando o exemplo, que é um acolhimento, lá eles têm que viver esses princípios. Por isso que não se caracteriza um espaço institucional. Vocês devem estar se perguntando, se as nossas escolas fossem assim também. A ideia que Hermann Gmeiner tinha é que todas as instituições deveriam trabalhar esses princípios. E o 4º princípio, somos parte de uma comunidade. Temos que ser solidários uns com os outros. Quando Hermann Gmeiner funda a primeira aldeia, o primeiro núcleo coletivo, é bem bacana, porque se você ler, ele chamava de comunidades terapêuticas. Ele dizia assim: se uma pessoa sofre, eu também sofri. O mesmo sofrimento fará com que nós superemos esse sofrimento. Então, as mães sociais se apoiavam, as crianças se apoiavam, os jovens se apoiavam, e isso criava uma força comum. Eu criticava muito no início das aldeias infantis, quando eu cheguei, porque assim, comunidade para mim é bairro, é pé no chão, é aquela coisa. Eu falei assim: não, é um dos princípios fortes das aldeias infantis e que hoje nós estamos tentando resgatar em todos os espaços onde nós estamos. Hoje nós temos casas-lares, mas nós temos também núcleos comunitários, em que existem comitês familiares. As famílias se reúnem para decidir princípios comuns àquela comunidade. Então, eu começaria falando um pouco, provocando vocês com base nesses 4 pilares pedagógicos e finalizando com aquela parte final. As aldeias infantis, ela é uma pedagogia do cuidado com base no quê? Criar um espaço belo, harmonioso e seguro. Hermann Gmeiner dizia assim: todo o trabalho das aldeias infantis deve ter uma estética, deve ter uma segurança e deve ter uma harmonia.
Por isso, quando a gente vai nas antigas estruturas das aldeias, parece que você está no paraíso, descrito lá no Gênesis, né, da Bíblia. Um lugar bonito, com árvore, com brinquedo para criança, com casas grandes, com pinturas bem feitas em cada casa, com uma mesa grande, com fruta em cima da mesa. Por quê? Um dos princípios que Hermann Gmeiner dizia é: o cuidado é baseado na qualidade. Vocês nunca vão ver numas aldeias infantis grade, porque não é um dos princípios nossos. O princípio é trabalhar com a responsabilidade deste ambiente protetor. Por isso que muitas pessoas se sentem ofendidas, às vezes, quando vão. Mas vocês não têm uma grade? Qual que é o horário das crianças? O princípio das aldeias infantis é o cotidiano. E aí a Sandra falou uma coisa, que ela é uma das responsáveis, é importante falar. Na gestão da Sandra, em 2006, eu fui contratado, acho, em 2008, né, Sandra? A Sandra traz toda a perspectiva freiriana e dizendo assim: o Brasil pode colaborar para as aldeias internacional criando uma identidade metodológica. E aí, com base nessa identidade metodológica, a gente definiu alguns princípios para nós. Começamos a trabalhar com dispositivos chamados roda de conversa. Nada é definido numa casa se as crianças não participam. O orçamento dessa casa não é algo que tem um administrativo oficial, é administrado pelas próprias crianças e por essa cuidadora. A organização, a ambiência desse lugar é organizado pelas próprias crianças. Esse é o princípio da roda. E aí começamos a trazer outros dispositivos, utilizados também nos centros comunitários. Que nos centros comunitários a gente utiliza de oficinas culturais, oficinas de expressão corporal e vários outros tipos de oficina. E nessas oficinas a gente trabalha com todos esses dispositivos. Entre eles tem o estudo do meio, em que as crianças saem dos espaços formais das suas escolas para percorrer e identificar lugares ociosos. Identificando esses lugares ociosos, elas vão criar uma intervenção nesses lugares. E aí nós temos um exemplo de uma praça, né, Sandra, que foi há 5 meses atrás. As crianças fizeram um mapeamento territorial da comunidade. Isso eu estou falando, não estou falando de criança acolhida, estou falando de crianças das comunidades que as aldeias trabalham também. Fizemos um mapeamento e elas identificaram uma praça abandonada. Junto com um educador, um cuidador, as crianças foram provocadas. Por que essa praça está assim? Porque ninguém cuida dela. O que é cuidar de uma praça? Cuidar de uma praça é arrumar esse muro que está feio. Cuidar de uma praça é organizar um campo, porque a gente não tem campo de futebol aqui. Organizar uma praça é arrumar banco, porque a minha mãe não tem onde sentar. E aqui ficam os meninos do crack. Os cuidadores começaram a trabalhar com esse conceito de cuidado e criaram um grande plano, não foi? Uma espécie de um desenho arquitetônico lá, da praça. Junto com o educador, eles desenharam essa praça. Chamamos o secretário de obras do município de Igaraçu, interior de Pernambuco. Junto com o educador, falamos: as crianças estão exigindo que se viabilize essa praça para elas. O poder público entrou com financiamento por parte, chamamos empresas, chamamos os moradores, as crianças mobilizaram os seus familiares e organizaram essa praça. Hoje essa praça, o que tem a ver essa praça? É um ambiente protetor, em que as crianças ficam até tarde brincando, onde tem mala de histórias, onde tem várias coisas em que elas recriaram. E eu costumo dar esse exemplo da praça, que é um exemplo plástico, da transformação. O território tem que ser transformado. Um território, quando ele não é cuidado, ele não é frequentado. Não existe sentimento de pertença. Não existe sentimento de corresponsabilidade. E essas pequenas experiências que a gente traz ao longo desses anos, vem mostrando para nós uma superação de trabalhar com uma pedagogia que extrapola uma sala, uma infraestrutura, mas que perpassa por um olhar de cuidado. E aí eu lembro muito bem que uma das coisas que nós trabalhamos com todos os educadores foi o princípio da intencionalidade.
tudo que eu faço tem uma intenção. Tudo que eu faço tem uma reação. Tudo que eu faço tem uma provocação. Gera algum sentido. E aí, junto com os educadores, nós começamos a trabalhar o princípio da intencionalidade em que Paulo Freire vai dizer, em que tantos outros pensadores vão dizer. E aí começamos a resgatar um pouco esse conceito de cuidado, que não existe hoje nenhuma publicação mais detalhada sobre isso. Você abre o Google, aparece cuidado no âmbito da saúde, no âmbito da farmácia, no âmbito da medicina. Agora, esse cuidado que é para além do curativo, o cuidado que é aquilo que sustenta, aquilo que exige atenção, carinho, afeto, corresponsabilidade, correlação, esse cuidado não é trabalhado. Por isso, a dificuldade de nós, assim, das aldeias infantis, trabalharmos com um conceito em que no Brasil e na América Latina não é trabalhado. E aí a maioria dos nossos textos, quando a gente manda para algum país aqui da América Latina, ou até mesmo no mundo, as pessoas falam: o que as aldeias estão reduzindo o sentido dela em cuidado? E aí nós temos que falar, que conceito é esse? Aí a gente faz todo esse resgate histórico e apresenta um pouco essa questão. E se eu pudesse fazer uma provocação final, eu colocaria isso. O cuidado ele é baseado numa navalha entre o institucional e o comum, o cotidiano. Quando a gente fala das aldeias infantis, nós tentamos ficar sempre no lado do cotidiano, daquilo que é comum. Se eu institucionalizo por demais, eu crio uma cara institucionalizante para essas crianças. É o que acontece na escola. Só aqui que se aprende, só aqui que se aprende a ler. E a gente percebe que aprender a ler o mundo é muito mais do que eu aprender A, B, C, D, ou aprender a soletrar faca. Aprender a ler o mundo é sentir que faca que está no meu peito e que dor é essa que eu sinto. E aí o que é mais interessante, que para mim foi um dos resgates muito interessantes que a gente fez com os educadores, é em que eles diziam assim: nós temos que resgatar a palavra das pessoas. Elas são alfabetizadas, mas elas não sabem dizer a sua palavra. As crianças não sabem dizer a sua palavra, a sua vontade. E aí nós começamos a resgatar da onde que vem esse princípio do dizer a sua palavra. Da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que vai falar assim: a criança não é mais objeto, ela é sujeito de direitos. Esse sujeito de direitos, legitimado pela Convenção Internacional e desenvolvido pelas aldeias infantis, que é o princípio do cuidado. Nós não estamos falando de um objeto de ação, nós não estamos falando de um objeto de intervenção, nós não estamos falando de um objeto problemático, a gente está falando de um sujeito de direitos. Como que essa criança é hoje um sujeito e não um objeto? Um objeto do Estado, um objeto das políticas públicas de educação, de saúde, de assistência. A escola se transformou num grande depósito de objetos chamados crianças, adolescentes e jovens, como os abrigos também se transformaram em grandes depósitos de crianças que são objetos. Como a Sandra falou, essas crianças têm história, têm vontades, têm desejos, têm sonhos. Então, muitas vezes, o nosso papel enquanto aldeias infantis nada mais é do que legitimar a Convenção Internacional da ONU, dizendo: essas crianças são sujeitas de direitos e nós temos que trabalhar com elas para que cada vez mais elas se pronunciem, sejam sujeitos de direitos. Então, se eu pudesse fazer essa provocação, eu falaria isso. Basear-se num olhar do cuidado, numa pedagogia do cuidado, é colocar a centralidade na pessoa. E aí estamos falando da criança e do adolescente. Eles não sabem menos. Talvez eles não conhecem alguns signos, algumas codificações do conhecimento, mas elas já sabem o que querem, elas já trazem a sua percepção. Isso eu estou falando de criança, como estou falando de famílias e comunidades. Esse é um princípio que perpassa por todo o nosso trabalho de maneira bem concreta. E para isso é difícil tirar esse paradigma
de objetivar as crianças. Então, a gente trabalha com uma formação muito pesada, muito forte com essas mulheres. A gente trabalha desde os gestores, que muitas vezes, quando vão planejar, vão escrever um projeto, nós perguntamos, aonde que você está planejando? Você está planejando a partir de um princípio institucionalizante ou para validar o comum, o cotidiano, a rotina dessas crianças? Então, é um pouco esse o nosso trabalho hoje. Eu só queria complementar a fala do Fábio no sentido assim, por que para a gente é importante ter espaços como esses para a gente fazer essas reflexões e essa discussão? Porque a gente não faz nada sozinho, a gente trabalha em rede. E mais do que nunca a gente precisa principalmente das escolas, né, da escola formal, como parceiro. Tanto é que na maioria dos locais onde nós estamos, a gente trabalha com a escola, porque na escola também existe preconceito. Né? Então, assim, a gente tem, posso dar um exemplo aqui. Uma das cuidadoras residentes foi buscar as crianças na escola. E aí as crianças ficam todas lá num local esperando seus pais ou a condução. Né? E aí, então, a pessoa que cuida lá das crianças falava assim, Joãozinho, Mariazinha, pode vir. Né? Ou era a perua, o transporte, ou era a família, um familiar. Selma, vem. Aí, de repente, chegou a cuidadora, ela falou assim, criançada da aldeia, vem, né? E aí a cuidadora ficou bastante indignada e falou, querida, eles não são criança da aldeia, eles não têm um CNPJ, eles têm nome. Você tem que chamá-los como você chama os outros. Você não chamou a Selma, o Joãozinho, a Mariazinha? Quando eu vier buscá-los, você tem que falar, Carlinhos, Marquinhos, vem, é a sua vez de ir embora. Né? Então, quer dizer, a gente às vezes reproduz, né, na escola formal alguns preconceitos que não cabe mais. Então, eu não estou aqui só para fazer a crítica. Eu estou aqui humildemente para dizer, a gente precisa trabalhar em rede, nós temos que trabalhar juntos. E se a escola não é nossa parceira, é na escola que essa criança vai estabelecer suas relações, é na escola formal onde ela começa a descobrir o mundo do conhecimento formal acumulado. Né? A gente fala de um conceito de educação muito mais amplo, mas nesse sentido a escola tem que ser parceira. Né? E quando eu dei aquele primeiro exemplo que eu contei que a gente teve aquele problema, nós também aprendemos, né, é uma lição aprendida, quando nós chegamos numa localidade, a primeira coisa que a gente faz é buscar os parceiros. E o parceiro mais importante nesse momento para nós é a escola. E tem uma coisa a escola, só para... Não a escola, né? Os educadores que conformam a escola. Né? E há um elemento, assim, nós trouxemos aqui a Convenção Internacional do Direito da Criança, que vai colocar no centro a criança como sujeito de direitos. Mas existe um outro avanço político que vai mudar também essa visão do cuidado dentro de uma visão integral, que é a tipificação dos serviços da assistência social, que é muito interessante, em que vai falar o centro de toda e qualquer ação está onde? Na escola, na parede, no CNPJ? Não, na família. A centralidade de toda e qualquer intervenção sociopolítico, pedagógica, educativa, antropológica, sociológica, deve estar na família. Por quê? É nesse núcleo cotidiano comum em que essa criança ela é nutrida e gerada continuamente dentro da sua ação, reflexão, dentro do seu processo de desenvolvimento. E existe um outro elemento dentro desse conceito em que a comunidade é o raio protetor dessas famílias. Perceba só, isso é um critério de trabalhar com uma visão de cuidado diferente. Quando Hermann Gmeiner fundou as aldeias, eu não apresentei para vocês, mas existiam muros, grades gigantescas. As crianças eram mão de obra barata. Os abrigos utilizavam as crianças para trabalhar na lavoura. Percebam lá o desenho. Ó. As crianças viviam em semipresídios. Quando Hermann Gmeiner diz, ele falou assim, é preciso destruir esses muros. Essa criança é um sujeito. Ela precisa estar no seu ambiente comum. Ela precisa estar no gramado, correndo, fazendo bagunça, subindo na árvore. Ela precisa estar numa casa, não num dormitório, como existe nos grandes seminários antigos. A questão da constituição do indivíduo se dá também na subjetividade dele. E aí vem uma provocação que eu faço para vocês. Esse trabalho de reconstrução do acolhimento, como que se dá nas escolas? Hoje a nossa missão das aldeias infantis também é quebrar os muros das escolas. Porque nós sofremos com
Hoje nós atendemos aproximadamente 6.000 famílias. Das 6.000 famílias, nós sabemos que um dos grandes problemas é a questão da educação, de uma escola que não dialoga com o seu meio e de uma comunidade que está sucateada, enquanto as crianças ficam numa sala, 7 horas agora, né? E ainda o Serra ontem anunciou que vai fazer uma relação entre escola e a Fundação Casa para acompanhar os meninos delinquentes, segundo ele. É um super avanço político, né, que nós estamos. Então, a escola como um papel de aprisionar essas crianças. E aí, hoje, dentro da nossa metodologia, da nossa pedagogia, nós estamos fazendo um trabalho de falar para a escola que não é mais ela o centro. O território do saber, o território do cuidado está na comunidade. Na praça, no beco, no quintal mal cuidado, na rua que não é bem cuidada. Então, a gente está trabalhando agora com esse conceito, que a gente também não falou, que é um pouco esse território do saber, esse território do cuidado. E aí a organização hoje define todas as suas políticas com base nisso. Promover um ambiente familiar e comunitário protetor. E o protetor aqui poderíamos colocar um ambiente de cuidado. Ok? Então, e o que é um ambiente protetor? É aquele que promove o desenvolvimento integral desses sujeitos de direitos. É um pouco esse o resumo.